Fala, criatura, tudo bem? E aí, como é que você está? Beleza? Para você que já me conhece, meu nome é Célio Barros. Para você que não me conhece, meu nome é Célio Barros. Tá vendo? Não mudou nada, tá? Seja bem-vindo ao meu canal, tá? Esse canal Bizu de Celinho, tá, galera? E aqui é onde a gente faz aí questões, né? Trabalha um pouquinho, revê o conteúdo, tá? Aulinhas bem objetivas para ajudar vocês aí que vão fazer concurso, para vocês aí que estão no ensino médio, tá? Então essas aulinhas é tanto para ajudar os meus alunos quanto para você que ainda não me conhece, mas que hoje vai conhecer, tá certo? Então, beleza. Convido você a vir comigo, a gente vai ter uma aulinha especial hoje, que é sobre eletrodinâmica, tá, galera? A gente está falando aí de associação de resistores, tá? Caso você ainda não tenha assistido, eu gravei uma aula anterior que era de lei de Ohm, primeira e segunda lei de Ohm, tá? Então eu recomendo você a pausar esse vídeo, dar uma olhadinha lá na primeira lei, segunda lei, que ela vai ajudar a gente aí a entender um pouquinho mais sobre esse assunto, tá certo? Mas você que já viu, já conhece o assunto, vem comigo aí, tá? Pessoal, na associação em série, né, vamos falar aí, né, da associação série, paralela e mista, tá? Associação de resistores aí a gente tem essas três, tá? Então, ó, aqui a gente trabalha com a série, certo? Com a paralela, né? E com a mista aí, tá? Mas a mista, ela é um pouquinho mais tranquila, porque na verdade ela é a junção do série mais paralelo, tá? Então, se você entendeu o série e o paralelo, né, você prevê aí que a mista seja a junção, né, desses dois num circuito só, tá bom? Mas vamos lá, vamos começar do basicão, né, porque aí aquela galera, né, que tem um pouquinho mais de dificuldade vai poder acompanhar a gente aí também, tá certo? Então vamos lá. Primeira parte, galera, é analisar isso aqui. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um circuito em série, tá? E eu falei para você, né, na outra aula, que toda vez que a gente pegar um circuito elétrico, eu tenho que analisar três coisas nesse circuito, certo? O que eu vou analisar, Celinho? Não lembro. Vamos lá. Galera, toda vez que eu for analisar um circuito, eu vou analisar nesse circuito a tensão, tá? A tensão do circuito, a DDP, né, que ele tem a diferença de potencial, que a gente chama de U, tá? A gente vai analisar aqui a corrente elétrica, tá? Corrente elétrica, que a gente dá em ampere. E a gente, por último, analisa esse carinha aqui, que é o R, que é a resistência, tá certo? Então, é a corrente, a tensão e a resistência. As três coisas a gente precisa observar. Se eu me lembro bem, eu falei para você que a corrente elétrica ela é o fluxo de elétrons, né? Ao longo aí do nosso circuito. E o circuito é como se fosse um caminho que esses elétrons vão percorrer. Então, se eu prestar atenção bem na história, né, na ideia, eu sei que entre esse A e B aqui, galera, eu tenho uma diferença de potencial, né? Talvez aqui, fala assim, professor, aqui é positiva, aqui é negativa, é o mais e menos da pilha, né? É isso aí, tá? Então, ó, aqui, galera, eu tenho um U, tá? Que é o meu potencial elétrico, minha diferença de potencial elétrico entre esses dois aí, positivo e negativo, tá bom? Então, esse carinha aqui, galera, ele vai ser o meu U total. Meu U total é a soma, tá? Das quedas de tensão que a gente vai ter. Mas calma, 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 vamos por parte que eu vou falar direitinho para você que quedas são essas, tá? Vamos lá. Foca comigo na corrente. A gente já descobriu que tem o U total nessa história, né? Tem. E a corrente, professor? Então, a corrente, a gente tem aqui, ó, a corrente passando por esse primeiro resistor, esses elétrons, né, passando por esse primeiro resistor, elas obrigatoriamente têm que passar pelo segundo resistor, pelo terceiro resistor, pelo quarto resistor, pelo milésimo resistor, até chegar no resistor N, tá? Que é esse aqui. Então você vê que a corrente em nenhum momento, galera, ela foi alterada. Ela do início ao fim, ela permaneceu constante. Ela foi a mesma corrente no início e a mesma corrente no final, tá? Então todos os elétrons, né, de alguma maneira que saíram aí do ponto A, eles conseguiram chegar aí no nosso ponto B, tá certo? Tá? Então a primeira coisa que eu posso falar aqui para você com segurança, tá? É que a corrente elétrica, no caso, né? Ela é constante, tá? Deixa eu até anotar isso aqui para você, ó. Vou colocar aqui anotadinho, bonitinho, né? Opa, deixa eu botar aqui texto, caixinha. Vou botar aqui para você, ó. A corrente elétrica é constante, tá? Em todo circuito.
em todo o circuito elétrico, tá? Beleza, galera? Então, ó, você entendeu que a corrente, ela não vai mudar, né? Então, o fato daí de eu ter uma corrente no início, né, vai aí ter o mesmo valor da corrente no final, tá? Mas isso já não vai acontecer, por exemplo, galera, com a questão da tensão, né? Você viu que eu coloquei ali um U total, né? Então a gente pode dizer que, ó, a tensão, tá, elétrica, tá? No caso, a diferença de potencial, ela é dividida, tá? Dividida, certo? Entre os resistores, tá? No caso aí, entre cada resistor, né? Então você vai perguntar, mas por que? Não entendi. Por que a corrente ela é constante, né? Mas a tensão ela é dividida? Por que aconteceu isso? Então, galera, vamos dar uma olhada numa coisinha aqui, ó. Quando a gente pensa lá na primeira lei de Ohm, né? A gente pensa em U igual a R vezes I. Esse R, na verdade, ele é o REC. O que é o REC? O REC é a soma, né? Ou seja, na verdade, ele, né, é a substituição, melhor dizendo, né? É a substituição dos resistores. Então eu penso nesse REC como um resistor único que ele substitui todos os outros que tem aqui no circuito. Então vamos lá, eu tenho um circuito que tem 10 resistores. Eu vou pegar esses 10 resistores, vou fazer uma conta, a gente vai ver qual é. Eu vou pegar, vou sumir com os 10, eu vou colocar um só no lugar, esse 1 vai ser correspondente a esses 10. Tá certo? Tá? Ele vai ter que dar conta desses 10, do que esses 10 fariam, ele vai ter que dar conta. Tá certo? Então é isso. Mas aí dá uma olhada comigo na fórmula que tem um negócio bem interessante aqui. Se esse I é constante, estou pensando se esse número não vai mudar, matematicamente falando, quem muda é o U e o R, não é? Verdade. E se a gente aumentar, galera, a resistência, quem aumenta é a tensão. Então, quer dizer, para onde eu tenho resistência maior, é também onde eu tenho que uma tensão maior, uma queda de tensão maior, tá? Então, vamos imaginar o seguinte, ó, vou dar um exemplo aqui para você poder entender essa ideia. Vamos supor que esse meu total aqui fosse 100 volts e que eu tivesse aqui esses 4 resistores aqui, ou 3 resistores, né, melhor dizendo aqui. Vamos botar aqui 120 então, para ficar um número mais exato, né? Vamos supor que a gente tivesse aqui 1, 2, 3, a gente tivesse 3 resistores. Se a gente só tivesse esses 3, galera, mais nenhum, tá? Vamos supor que a gente só tivesse 3 resistores em série, mais nenhum. Eu pegaria esses 120 volts, tá? E dividiria, galera, por quanto? Por 3, certo? E aí cada resistor pegaria quanto disso? 40 volts. Então cada resistorzinho desse tem uma queda de tensão, entendeu? Que corresponde a um pedacinho, tá? Daquela tensão total. Entendeu a ideia? Tá? Então é equivalente eu dizer para você que o todo, né? Ou seja, o valor total, ele é a soma das partes. Então você pega cada partezinha, cada valor de cada resistor, né? Da queda de tensão de cada resistor e somar, eu vou encontrar aí no final o total, tá? Aqui foi só um exemplo, tá, galera, de 120, mas poderia ter sido qualquer outro número, tá? Sem problema nenhum, né? A gente pode ter qualquer outro número aí sendo trabalhado, tá? Deixa eu ver se eu apago isso aqui para não te atrapalhar, tá certo? Tá? Mas é sempre essa ideia, quer dizer, a tensão total ela é a soma das quedas de tensão, tá? E se eu trabalhar em cima dessa ideia, na verdade eu vou ter isso, ó, que o U total é o U do R1 mais o U do R2 mais o U do R3 mais o U do Rn, correto? Beleza. E aí o que eu posso fazer aqui com esse U, né? Eu posso aproveitar ali a primeira lei de Ohm, né? Que está aqui, já pertinho. E posso colocar aqui, ó, REC vezes I no lugar desse U. Tá vendo? O U total é a resistência equivalente vezes a corrente. Que é igual a, vamos lá, ó, resistor 1 vezes a corrente, vem comigo, mais resistor 2 vezes a corrente, mais, tá, galera? Resistor N vezes a corrente. Tá beleza? Entendeu? Aí você vai falar, professor, mas o I é constante, tem I demais nessa história. Então, coloque em evidência. Você coloca o I em evidência
Aí você fica com R1 mais R2 mais R3 mais R4 mais R quanto eu tiver, né? E aí eu corto esse I. E aí eu tenho uma fórmula aí, galera, né? Que é o valor a fórmula, né? Da resistência equivalente, tá? Deixa eu escrever aqui para você. Você ter anotadinho bonitinho, né? Você está me acompanhando aí nessa aula. Então, ó, você tem o valor da REC, certo? Então, ó, anota aí, REC é igual ao valor do R1, tá? Mais R2, mais R3, mais R4, R5. Então, o que eu vou fazer, galera? No final das contas, eu posso dizer uma coisa. Você vai somar todos os resistores. Se tiver em série, você soma os resistores. É isso. Entendeu? Para achar a resistência equivalente. A corrente eu sei que é única, é igual para todo mundo. A tensão eu sei que é dividida. Cada resistor vai pegar um pedacinho disso, né? E a resistência equivalente ela é a soma dos resistores. Então eu posso, sei lá, tipo, tem 10 resistores, eu vou trocar todos os 10 por um só, que equivale à soma de todos eles. Entendeu? É isso, tá? Dá uma olhada comigo no paralelo agora para ver se você entende aqui o conceito. Eu desenhei também um paralelo aqui para você, tá? Vamos lá. O paralelo, galera, ele já é diferente. Você vai falar, ué, o que ele tem diferente? Bom, vamos lá, vamos analisar. Aqui a gente tem uma corrente, que ela é uma corrente total, tá? E aqui a gente tem um negocinho aqui, tá vendo esse ponto, né, que interliga todos os outros? A gente chama isso aqui de nó, tá? Inclusive pertence aí a uma chamada lei dos nós, né? Ok, tá? Então o nome disso aqui é nó. O que acontece nesse nó, professor? Pensa bem, você chegou aqui, né? Nesse ponto, um monte de elétron, né? Pá, eles chegaram aqui nesse ponto. Quando chegarem nesse ponto, eles têm vários caminhos que eles podem seguir. Então a gente pode falar que a gente tem uma corrente 1, a gente tem uma corrente aqui 2, a gente tem uma corrente aqui 3. Ou seja, para cada raminho, né, que eu resolvi percorrer aqui, eu tenho uma corrente elétrica, né? Você vai falar, mas essas correntes são iguais? Então, depende. Se o valor dos resistores forem iguais, eles vão consumir a mesma corrente, obviamente. Mas se o valor da resistência for maior, ele vai deixar passar menos corrente, tá? Entendeu? Porque, ó, se ele resiste mais, ele vai deixar passar menos corrente por ele. E no final das contas, o que vai acontecer? A corrente vai passar por aqui, obviamente, né? Ela tem que passar, vai passar por esses resistores todos, né? E no final elas voltam a se encontrar aqui. Então aqui a gente volta, né, a ter o que a gente tinha no início do circuito, que era o I total, tá? Então a primeira coisa que eu já te dei de graça aqui foi a ideia da corrente. Você já viu que a corrente ela já não é igual ao anterior. A corrente lá no anterior, né, só voltando aqui rapidinho, você viu que ela era igual do início ao fim, né? A seguir a gente começava, né, com uma corrente lá no início, no A, e ela ia até o final no B, né? Tudo bem. Mas aqui ao longo do circuito ela foi o que? Dividida pelos resistores, tá? Então a gente já pode anotar essa observação aí, tá, galera? Anota aí, por favor. Pega o seu caderno, anota esse negócio aí, tá? Então bota aí. Ó, a corrente é dividida, tá? Pelos resistores, tá? Então, proporcionalmente, né? Diga-se de passagem, né? É dividida proporcionalmente pelos resistores, tá? Sempre proporcional, tá? Então, quanto maior o valor da resistência, menor o valor da corrente aí, tá certo? Beleza, né? Tudo bem. Você vai falar, professor, mas e a tensão? Como é que ficou o lance da tensão aí? Não entendi, não vi, não visualizei. Onde é que ficou a tensão? Então, galera, dá uma olhada, ó. A tensão, ela tá entre o ponto A e B, né? Você lembra que a gente tinha estabelecido esse A como positivo e esse B como negativo. Então, entre o positivo e o negativo de uma pilha, né, a gente vai ter essa transição dos elétrons fluindo por ela, certo? Então, ó, aqui no caso pelo circuito, né? Alimentando o circuito. Aí a gente tem aqui, galera, o U. Mas ele é o U total, porque ó, qualquer coisa que eu tenha, né, nesses resistores, eles estão ligados nos dois extremos. Ó, se você prestar atenção no R1, por exemplo, ó, o R1 está ligado aqui e aqui, tá? Aqui, na verdade, é entre A e B. Entre A e B, ele está alimentado por quem? Pelo U. Então, nesse caso, a tensão ela não é dividida, tá? Como era no anterior. Mas a tensão é o quê? A tensão é constante,
Então, ó, a tensão é constante, tá? Para os resistores. Ah, entendi, professor. Então, independente aí do número de resistores, foram 20, 30, 40, 100 resistores, todos eles vão receber a quantidade em volts, né, que eu tiver ali, né, nessa parte, tá? Lembrando que isso aqui, galerinha, tem que estar em volts aí para você, tá bom? Beleza, tudo bem? Tem aí? Entendeu? Vê se você entendeu, olha para mim aqui. Bem, beleza, então você tem R1, R2, R3, R4 e quantos resistores você tiver. Tá faltando o que agora? Tá faltando a resistência equivalente, tá? Mas aí, vamos seguir a dica, né? Se a gente tem um I, que no caso é total, a gente viu ali que o I é a soma dos valores das correntes, né? Então, a gente tem o I1 mais I2 mais I3 mais I4 mais I5 mais IN, ou seja, N resistores me dão N correntes, tá? Pela primeira lei de Ohm, a gente lembra que U igual a RI, né? A gente lembra disso, a gente viu há pouco tempo isso. E a gente sabe que o I é o U dividido pelo R, certo? Então aqui eu posso criar uma substituição. Em vez de escrever o I total, eu posso colocar o que no lugar? Eu posso colocar o U dividido pela resistência equivalente. Tá? Beleza. Aqui no I1, eu posso colocar o U dividido pela resistência 1. Mais, no segundo, eu posso colocar, né, no I2, eu posso colocar o U dividido pela resistência 2 e assim por diante, tá, galera? Então, U dividido por RN no final. Aí você prestou atenção, falou assim, olha, tem U demais nesse negócio aí. Pode simplificar um pouco desses U's aí? Pode, a gente vai fazer aqui, ó, um REC, né? Um REC é igual a U. Aí você põe aqui, ó, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre Rn, certo? Beleza. Então, no final das contas, eu posso cortar esse U, porque ele, né, tem dos dois lados da equação, a gente pode eliminar. E aí eu fico com a minha fórmula final, vou colocar ela aqui em cima para não ficar embolado ali, né, porque ficou ali um pouquinho, tá bom? Desculpa. Então, ó, a REC fica 1 REC é igual a 1 R1, tá? Mais 1 R2 mais um R3, aí você vai somando quantos resistores você tiver no circuito, tá bom? Então isso aqui, galera, é a fórmula da resistência equivalente, tá? Então se eu quiser trocar, né, todos os meus resistores aí, né, por exemplo, tem aqui um montão deles, ó. Quero trocar todos eles por um só, aí eu tenho que fazer essa continha aqui, tá? Tudo bem? Beleza? Ah, professor, tem algum bizu, tem alguma dica aí que eu posso utilizar para ficar mais fácil? Tem sim, tem sim. Vou dar uma dica aqui para você, tá? Quando a gente tiver aí a configuração do paralelo, tá? Marca esse bizu aí, tá, galera? Bizu especial, né? Momento bizu do Celinho, patrocinado pelo canal Bizu do Celinho. Selo de qualidade. Vamos lá, né, galera? Me divertindo um pouquinho aqui, vamos lá. A gente tem, ó, REC, né? Vamos calcular aqui, ó, REC para 2 resistores, tá? Só 2, tá bom? Não pode ser 3 não, tá? Então, só 2 resistores aqui, certo? Beleza, como é que a gente vai fazer essa REC aí para 2 resistores, professor? Não entendi não, vamos lá, me explica aí. Então, vamos imaginar aqui que a gente tem lá o R1 e aqui a gente tem o nosso R2 aqui em paralelo, tá? Beleza? O R1 e o R2 aqui em paralelo, tá? A nossa REC, galera, se eu seguir aquela fórmula, ela vai dar isso aqui, ó. R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Ou seja, o que eu faço aqui? Olha que maravilha, ó. Eu faço a multiplicação pela soma. Olha que bizu maravilhoso. Então, se tiverem 2 resistores só, não preciso ficar morrendo igual um doido aí para fazer a questão. É só pegar, fazer a multiplicação deles, né? Se, por exemplo, forem 2 e 3 aqui, né? Vamos lá, Celinho, me dá um exemplo aí. Se aqui eu tenho 2 ohms, né? Opa, 2 ohms. E aqui eu tenho 3 ohms. Como é que eu faço essa REC? Então, REC
é igual a 2 vezes 3, multiplica os dois pela soma do 2 mais 3. Então, aqui eu tenho 6 por 5. Aí é só dividir 6 por 5, né? Você vai encontrar ali. Entendeu? Tá? Então, é sem mistério. Tá? Dá pra fazer de boa, né? É só você pegar, multiplicar e dividir pela soma deles. Tá bom? Outra dica aí, galera. Quando a gente tem resistores, né? REC, para valores iguais. Para N resistores, tá? N resistores. Por exemplo, eu posso ter 10, 20, 30, 40, 50 resistores iguais. Imagina, né, a situação, certo? Em paralelo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vou colocar aqui, eu tenho 1, tenho 2, tenho 3, ó. Nesse exemplo que eu coloquei, eu tenho 3 resistores iguais. Cada um desses resistores vale 30 ohms. Como é que eu vou resolver isso? Vai ser REC é igual a, tá? Valor do resistor, então, ó, valor de R dividido pelo número de resistores que eu tenho, tá? Beleza? Então, a gente tem aqui, ó, valor de R, no caso, é 30, nesse nosso exemplo, dividido por 3 vezes, porque ele aparece 3 vezes, é como se eu tivesse 30, 30, 30, entendeu? E aí 30 por 3 ali vai me dar 10. Então, quer dizer, eu posso trocar os 3 resistores de 30 por um único resistor de 10. Assim como nesse exemplo anterior, eu podia trocar, ali dava 6 quintos, dá 1,2, né? Eu podia trocar esses dois resistores, o de 2 e o de 3, por um de 1,2, que no caso é o valor da REC, entendeu? Tá? Agora eu queria que você desse uma olhada numa coisa bem interessante aqui, tá? Que eu acho que vai te ajudar, tá? Tem um simulador aqui na internet que ele é muito legal, tá, galera? Que é o P-Hat, tá? Dá uma olhadinha aqui comigo, ó. Se eu olhar aqui com carinho, eu tenho exatamente 2 circuitos. O da esquerda aqui, ele é série, tá? Aqui eu já não consigo escrever, mas esse circuitinho aqui a gente tem que é o série, tá? Não vai me permitir escrever aqui, mas tudo bem. E esse aqui, galerinha, é o paralelo, tá? Então esse é o série, esse aqui é o paralelo. Prof, o que acontece se eu fechar essa chave? Ó, fechei, pum. A lâmpada vai brilhar. O que está acontecendo? Os elétrons eles estão passando, ó, tá? A corrente está passando aqui, né? Esse aqui é o sentido, no caso, invertido da corrente, tá? Ele está passando, ó, daqui para cá, tá? Se eu quiser colocar aqui o sentido convencional, aquele, ó, do menos para o mais, ó, tá aqui, tá? Ok? Então, o sentido dos elétrons, né? Fica aí, né? Pertencente aí do mais para o menos aí, tá? Beleza. Mas vamos lá, o que é importante? Dá uma olhada na luminosidade dessa lâmpada. Você está vendo que a corrente está passando e a corrente está fazendo com que a lâmpada brilhe, tá? Qual é a diferença desse para o paralelo? Ó, o paralelo também tem duas lâmpadas, né? Beleza. Se eu fechar isso aqui, quem é que está brilhando mais? O paralelo. Claro, você está vendo o paralelo aqui brilhando mais do que o série. Você vai falar, ué, professor, mas não entendi. Por que os elétrons do paralelo estão mais ativos, né? Eles estão aqui, ó, indo, circulando com mais vontade do que os elétrons do série. O que aconteceu? Me explica aí, vamos lá. Galera, lembra do que a gente acabou de estudar. Quando você tem resistência em série, no caso essas duas lâmpadas estão em série, a gente soma o valor da resistência. Eu vou clicar aqui em cima da lâmpada, ó. Ela tem 10 ohms de resistência. Essa aqui também tem 10 ohms de resistência. 10 mais 10 te dá quanto? Te dá 20 ohms, certo? Beleza. Aqui você tem a pilha, ó, de 9 volts e outra de 9 volts. As duas têm 9. Então, no total, a gente tem quantos volts aqui? 18 volts, né? Beleza. Então, eu tenho, ó, 18 voltzinhos aqui, tá? Para duas resistências de 10 cada. Ou seja, 20 no total. E aqui eu tenho 18 no total, certo? Beleza. O que eu estou ensinando você a verificar aqui? Estou ensinando você a verificar que, no caso, essa corrente elétrica que a gente vai encontrar, ela tem que ser pequena. Por quê? Porque o valor da resistência está somado. Maior resistência, menor corrente elétrica. Certo? Gravou a ideia? Maior resistência, menor corrente elétrica. Então, se eu somei o R com R, deu 20, certo? Aqui eu tenho 20 de resistência. Eu poderia substituir essas duas lâmpadas por uma só de 20.
Poderia aqui colocar uma lâmpada de 20 e substituiria essas duas de 10. Entendeu? Então gravou? Tá? Grava essa ideia, ó. Vou repetir, tá bom? Maior resistência, menor corrente. Se eu olhar para cá, as duas lâmpadas estão sendo alimentadas pelo mesmo conjunto de pilhas. Aqui já era diferente, ó. A gente tinha o conjunto de pilha, o elétron tinha que passar primeiro pela primeira lâmpada, depois pela segunda lâmpada para poder chegar aqui. Então cada lâmpada pegava um pouquinho de quê? Dessa tensão da pilha. Mas aqui não, galera, ó. Os dois pegam a mesma coisa, ó. Dá uma olhada, ó. Vou pegar um voltímetro aqui para você dar uma olhada, ó. Dá uma olhada no primeiro, ó. 9 volts. Se eu ligar daqui para cá, quanto tem? 18, que é exatamente o da pilha. Então, quer dizer, cada lâmpadazinha pegou quanto? Pegou 9. Professor, pegou? Pegou. Dá uma olhada, ó. Cada lâmpada pegou 9. Essa pegou 9, aquela pegou 9. Se você colocar isso aqui, nesse, né? Você vai verificar, ó, que tem 18. Ué, legal, tá vendo? Tem 18, professor. Caramba, num só tem 18. E no outro vai ter 18 também? Vai ter 18. Por quê? Porque os dois estão sendo alimentados pelo mesmo conjunto. 18 volts aqui. Entendeu? E nesse caso, como a resistência ela só tende a passar por essa lâmpada para poder chegar aqui no final, a gente viu que, galera, que a resistência se tornou o quê? Menor. Resistência menor, paralela à resistência menor. E ela dá o quê? Resistência menor? Dá uma corrente maior. Por isso que os elétrons estão fluindo mais, entendeu? Então, diminuiu o valor da resistência, porque agora eu tenho RR, valores iguais, olha a dica que eu dei agora, o bizu. Valores iguais divide por 2. É como se eu tivesse um R dividido por 2 aqui, não é verdade? Isso aí, né? Aí, ó, eu tenho metade da resistência. Aqui, ó, eu tenho o dobro da resistência. Aqui eu tenho metade, aqui eu tenho o dobro. Porque aqui eu tenho R mais R, dá 2R. Aqui eu tenho R dividido por 2, dá meio R. Então, o que é melhor para o elétron? Passar por um lugar onde ele tem metade da resistência ou o dobro da resistência? Entendeu? Então, passar pelo lugar que tem metade da resistência para ele é mais fácil, por isso que ele está mais ativo aqui nessa partezinha. Entendeu? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado, né, dessa partezinha, né, que aí serve para a gente dar uma analisada, certo? Bacana. Eu tenho só um exercíciozinho final com um exercíciozinho do Enem, que a gente vai fazer aqui agora, tá? E aí só para você firmar aí o conceito, né, firmar aí o conteúdo, tá bom? Então vamos lá. A gente tem aqui, ó, um sistema de iluminação foi construído com um circuito de 3 lâmpadas iguais conectadas a um gerador, tá? Primeira coisa, pessoal, quando ele fala ali, ó, 3 lâmpadas iguais, tá? Isso aqui é bem importante pra gente, por quê? Porque eu não sei qual o valor da resistência, né, mas eu posso chamar ela de quê? De R. Então aqui eu sei que tem R, R e R, né? São iguais, então não tem problema a gente chamar de R, tá bom? Conectadas a um gerador de tensão constante também, ó, beleza. Então esse cara aqui não vai alterar o valor dele, o valor delezinho é constante. Esse gerador possui uma chave que pode ser ligada nas posições A ou B. Então o que acontece aqui? Eu posso ligar, fechar o circuito, né, aqui na posição A, ou posso fechar o circuito aqui na posição B. Considerando o funcionamento do circuito dado, a lâmpada 1, tá, galera? Tem que ser a 1, brilhará mais. Olha a dica aí, ó. Então, a lâmpada 1, professor, é essa aqui, né? É isso aí, tá? Ela vai brilhar mais quando, professor? Vamos lá. Tá? Ela vai brilhar mais quando a chave estiver na posição. Aí eu preciso saber se é A ou B, né? Tá? Porque aqui, ó, nas opções a gente vê que é A ou B e tem as justificativas. Mas aí eu lembro que lá no simulador a gente viu um negócio bem interessante, né? Quando a lâmpada brilha mais, galera, porque ela tem o quê? Ela tem uma maior corrente elétrica, né? Então, ó, já começa por aí, né? Para a lâmpada brilhar mais, precisa que tenha mais elétrons passando por ela, né? Então, maior corrente elétrica, beleza. E isso aí, aliado a um gerador fixo, significa que ele tem uma menor resistência elétrica, tá? No caso aqui vai ser nossa resistência equivalente, tá? Então, a gente precisa de uma menor REC para ter uma maior corrente, certo? Então, vamos lá, vamos começar a brincadeira. Se eu olhar, galera, e pensar, por exemplo, nele fechando essa parte A, que eu tenho aqui? Tenho aqui, né, na partezinha, né, do positivo, flui uma corrente I. Essa corrente I chega nesse ponto, o que acontece com ela?
ela se divide, né? Tem uma parte dela que prossegue direto, vai passar lá pelo primeiro, né? Por esse 1 que a gente está interessado. E tem uma outra galerinha que vai passar por esse 3 aqui, tá certo? Aqui, galera, vamos lá, eu vou botar I3 e aqui eu vou botar I1, tá? Para saber que a corrente, né, ela tá indo pro 1 e aqui tá indo pro 3. Se eu fechei o A, ele não vai, galera, vir para cá. Por que que ele não vem para cá? Porque chega aqui o circuito tá aberto e aí não tem para onde esse elétron ir. Então, como não tem para onde o elétron ir, o que que eu faço? Chega nesse ponto aqui, a corrente ela desce, né? Esse elétron vem descendo, chega nesse ponto, eles se juntam de novo e aí ela, pum, finaliza e fecha o circuito. Então, o que que eu aprendi aí? Que eu tenho uma resistência equivalente, né, no ponto A, né, que ela é o que? A resistência R dividido por 2. Ou seja, aqui eu tenho meio R, certo? Metade da resistência, certo? Ah, professor, legal, né? Porque ali é paralelo, né? É, isso aí. E a gente viu que no paralelo, né, é onde a gente tem uma resistência o quê? Menor, né? Então, a indicada para a gente realmente seria o paralelo, né? Mas como a gente quer verificar se está certo, a gente vai lá para B também para ver como é que fica, certo? Beleza, então vem comigo aí, galera. Lá na B, deixa eu apagar essa partezinha aqui, né? Para não atrapalhar a gente. Lá na B, eu vou ter uma outra configuração, tá? Vamos lá, ó. Se eu fechar o circuito aqui no B, essa correntezinha que ela veio, né? Ali naquele ponto, ela vai seguir o quê? Direto. E em vez, né, dela descer aqui, né, como ela descia, ela vai subir para esse ponto aqui, porque ó, ela chegou nesse ponto, ela se juntou com essa aqui. Então aqui eu tenho a corrente do 3, né, certo? Corrente da lâmpadazinha 3 ali se juntando com a corrente da lâmpada 1 para poder passar onde? Pela lâmpada 2, né? Vamos imaginar como se fosse um caminho, né? Eles vieram para cá, chegaram aqui, ó, passaram para cá, para cá, para cá. Esse aqui veio para cima, se encontrou com o outro aqui, certo? E aí os dois passaram pelo 2. Então, se eu pensar na resistência equivalente, galera, no ponto... Opa, deixa eu colocar aqui no cantinho, né, para você. Que aí ficou na frente aí, né? Então, ó, REC A, perdão. Aqui, ó, ficou R por 2 é igual a 0,5 R, né, galera? Ó, tá? Então, esse é o paralelo, tá? Aqui eu tenho a REC do B, tá bom? Beleza? Senão você não consegue visualizar ali, né? Aqui, ó, você viu que a gente continua tendo paralelo, não some. Então é R2 ainda. Mas o valor de quem, galera? Do R aqui, né? Por quê? Porque aquele ali é série, né? E esses dois são paralelos. Se eu tenho meio mais 1, eu tenho quanto, galera? 3,5. Então tem 3R sobre 2, eu vou ter 1,5R. Então tá aí, professor, esse aqui é o misto, né? O série paralelo. É isso aí. Então, se eu olhar com carinho, a posição correta é a posição A, onde eu tenho aqui a minha menor resistência equivalente, onde vai passar mais corrente por ele, certo? Beleza? Tá? Deixa eu apagar aqui para não te atrapalhar. Show? E aí dá uma olhadinha, né, no que fala cada uma ali, tá? Por exemplo, ó, nessa primeira aqui que é C, ele fala que a resistência equivalente seria a REC, né? No caso seria menor nesse caso. Realmente, tá certo. Menor REC, maior corrente. E nessa aqui fala que a potência dissipada pelo gerador, ou seja, a potência convertida, né, de energia elétrica para energia térmica, ela seria menor nesse caso. Mas isso não, né, diz respeito à questão do potencial, né? Isso é uma outra aula que a gente precisa ver, tá? Então, é isso aqui, galera. A alternativa é a letra C. C de Celinho, tá? Espero que você tenha gostado, tá? Coloca o seu like aí, né? Deixa o seu like, tá? Coloca o seu comentário, caso você tenha entendido. Caso não tenha entendido também, coloca aí, tá? Se ficou bem explicadinho ou não. E se você quer ver uma outra aula, enfim, né? De repente um outro assunto que você esteja precisando, coloca aí nos comentários também, que aí eu vejo e preparo uma aula bacana pra você, tá bom? Galera, grande abraço, bom estudo, fica com Deus, bye bye, tchau, tchau.